Bom dia a todos. Bonjour tout le monde. Bom dia. Ontem marcou o mais recente das séries sem precedentes de tarifas dos Estados Unidos, do presidente Trump, que são projetadas para remodelar o sistema de comércio internacional. A ambição dessas medidas é enorme. Os efeitos na economia global serão monumentais. Recebemos a confirmação de que as últimas tarifas recíprocas não serão impostas ao Canadá. Ao mesmo tempo, o presidente Trump confirmou que as tarifas anunciadas na semana passada contra a nossa indústria automobilística entrarão em vigor e, de fato, já entraram em vigor hoje. Então, embora seja um progresso que mais tarifas não tenham sido impostas ao Canadá ontem, as ações do presidente reverberarão aqui no Canadá e em todo o mundo. Três diferentes conjuntos de tarifas dos Estados Unidos permanecem em vigor e continuarão a representar ameaças significativas para os trabalhadores e empresas canadenses. E embora tenham sido impostas sob diferentes premissas, algumas coisas são consistentes. Todas são injustificadas, sem fundamento e, em nosso julgamento, equivocadas. E já estamos vendo as consequências. Somente na noite passada, trabalhadores da Unifor Local 444, com quem me encontrei na semana passada, souberam que sua fábrica de montagem de automóveis em Windsor será fechada por pelo menos as próximas 2 semanas. São 3.600 trabalhadores que agora estão sem trabalho. Trabalhadores que agora se preocupam em como vão colocar comida na mesa e pagar suas contas. Eu e meu governo estamos solidários com esses trabalhadores em Windsor e todos os trabalhadores prejudicados pelas tarifas do presidente Trump, e é por isso que nos comprometemos desde o início que todos, e repito, todos os nossos rendimentos de tarifa irão para proteger os trabalhadores afetados pelas tarifas. As primeiras tarifas foram anunciadas em fevereiro. Após uma breve pausa, elas foram restauradas em março. Segundo a administração Trump, elas foram implementadas em resposta ao tráfico de fentanil que supostamente ocorre na nossa fronteira comum. No entanto, 0,20% do fentanil que entra nos Estados Unidos vem do Canadá. E, apesar desse fato, o governo anterior agiu, desde dezembro, com um plano fronteiriço robusto de 1,3 bilhão de dólares. 1,3 bilhão de dólares. Um plano que envolve novas ferramentas para nossas forças policiais, helicópteros, drone e equipes caninas para detectar e impedir o tráfico de fentanil e dos produtos químicos usados para produzir essa droga. Esse plano está funcionando. Como o próprio Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos reconheceu, houve uma queda de 97% na apreensão de fentanil na nossa fronteira compartilhada em janeiro, em comparação com dezembro. Na verdade, o Canadá não foi mencionado uma única vez no relatório anual dos Estados Unidos que lista as maiores ameaças para aquele país. Na noite passada, o Senado dos Estados Unidos deixou claro que essas tarifas são um erro, e o Senado votou para revogá-las em uma afirmação simbólica, mais importante, tanto de fato quanto de solidariedade. O segundo conjunto de tarifas dos Estados Unidos foi imposto em março sobre as importações de aço e alumínio de todo o mundo, incluindo o Canadá. O Canadá tem sido há muito tempo o principal fornecedor desses materiais para os Estados Unidos, materiais que são vitais para construir as casas dos americanos, seus carros, suas pontes, seus bens de consumo e muito mais. Esses materiais são
vitais para impulsionar a economia dos Estados Unidos. O presidente buscou tarifas semelhantes sobre aço e alumínio durante seu primeiro mandato, processo que levou à perda de milhares de empregos na América. Então, como agora, essas tarifas estavam em clara violação dos acordos comerciais. Hoje é o USCA, um acordo que o próprio presidente negociou e promoveu durante seu primeiro mandato, um acordo que nós, no Canadá, mantivemos de boa fé. Na semana passada, o presidente e sua administração anunciaram seu terceiro conjunto de tarifas, desta vez contra as importações de automóveis, principalmente do México e do Canadá. No ano em que nasci, o Canadá e os Estados Unidos assinaram o Auto Pact, um acordo que acabou com as tarifas de automóveis entre nossas nações e iniciou um período de 60 anos. Você pode adivinhar minha idade. Um período de 60 anos de cooperação estreita, parceria, crescimento de empregos e prosperidade. Essa era, agora terminou. A menos que os Estados Unidos e o Canadá possam concordar com uma nova abordagem abrangente. As ações de ontem pela administração dos Estados Unidos, embora não especificamente direcionadas ao Canadá, irão romper a economia global e afetar negativamente o crescimento econômico global. A economia global é fundamentalmente diferente hoje do que era ontem. O sistema de comércio global ancorado nos Estados Unidos, do qual o Canadá tem dependido desde o final da Segunda Guerra Mundial, um sistema que, embora não perfeito, ajudou a trazer prosperidade para o nosso país por décadas, acabou. Nosso antigo relacionamento de integração cada vez mais profunda com os Estados Unidos acabou. O período de 80 anos em que os Estados Unidos assumiram o manto da liderança econômica global, quando forjaram alianças enraizadas na confiança e no respeito mútuo, e defenderam a troca livre e aberta de bens e serviços, acabou. Embora isso seja uma tragédia, é também a nova realidade. Devemos responder com propósito e força. Somos um país livre, soberano e ambicioso. Somos mestres em nossa própria casa. Somos recebidos em nossa própria casa. Nós controlamos nosso destino. Vamos traçar nosso próprio caminho. O próprio Chavazi no novo caminho. O protegido. Lutaremos contra essas tarifas até que sejam canceladas. Protegeremos nossos trabalhadores e nossos negócios durante este período difícil. Cabe a nós perder sozinhos. Economia Batson. Renovação canadense. Canadá. Lutará para acabar com cada uma dessas tarifas. Estamos lutando nos tribunais, desafiando que essas tarifas foram impostas ilegalmente sob a lei dos Estados Unidos. Entramos com disputas destacando que elas violam nosso acordo de livre comércio, o CUSMA. Recorremos à Organização Mundial do Comércio, pois ações são contra a Lei de Comércio Internacional. Estamos respondendo hoje, e temos respondido ao longo do tempo, com contratarifas cuidadosamente calibradas e direcionadas. Como me encontrei com meu assessor de Relações Canadá. Realizei uma reunião do Comitê de Conselho dos Ministros sobre as relações. Também convoquei os primeiros ministros das províncias e territórios pela terceira vez, em tantas semanas. Eu disse ao presidente Trump, durante nossa ligação na semana passada, que o Canadá responderá às tarifas automotivas dos Estados Unidos, e hoje estou anunciando que o governo do Canadá responderá
igualando a abordagem dos Estados Unidos, com tarifas de 25% sobre todos os veículos importados dos Estados Unidos, que não estejam em conformidade com o CUSMA, nosso acordo de livre comércio da América do Norte, e também sobre o conteúdo não canadense dos veículos em conformidade com o CUSMA dos Estados Unidos. Nossas tarifas, no entanto, ao contrário das tarifas dos Estados Unidos, não afetarão as peças automotivas, porque conhecemos os benefícios do nosso sistema de produção integrado e também não afetarão o conteúdo dos veículos do México, que está respeitando o acordo CUSMA. Além disso, estamos desenvolvendo um quadro para que os produtores de automóveis no Canadá obtenham alívio dessas contratarifas, desde que mantenham sua produção e investimento em nosso país. Importante: cada dólar arrecadado com essas contratarifas, nossas contratarifas, que podem chegar a cerca de 8 bilhões de dólares, antes da remissão, irá diretamente para nossos trabalhadores automotivos e as empresas afetadas por essas tarifas. E isso é além do fundo de 2 bilhões de dólares que anunciamos na semana passada para construir um setor automotivo feito no Canadá. Um fundo que um novo governo liberal implementaria, caso sejamos eleitos. Nossas tarifas alfandegárias não afetarão as peças automotivas, pois conhecemos as vantagens do nosso sistema de produção integrado. Elas não afetarão o conteúdo dos veículos provenientes do México. Anteriormente, elaboramos um mapa permitindo que os fabricantes de automóveis evitem nossas tarifas compensatórias, desde que mantenham sua produção e investimento no Canadá. É importante notar que cada dólar arrecadado, ou seja, cerca de 8 bilhões de dólares, antes de descontos, irá diretamente para nossos trabalhadores do setor automotivo e para as empresas afetadas por essas tarifas. Isso se soma aos fundos de 2 bilhões de dólares para construir um novo setor automotivo fabricado no Canadá, que eu anunciei que um novo governo liberal implementaria se fossemos eleitos. Nossas tarifas retaliatórias que anunciamos anteriormente em resposta a outras tarifas dos Estados Unidos permanecerão em vigor. Você sabe, tomamos essas medidas com relutância. E as tomamos de maneiras que são destinadas a causar o máximo impacto nos Estados Unidos e o mínimo impacto aqui no Canadá. E devemos estar cientes de que o presidente e sua administração também sinalizaram que tarifas serão aplicadas no que os americanos chamam de setores estratégicos, como farmacêuticos, semicondutores, madeira e agricultura. Nos próximos dias e semanas, diremos aos nossos homólogos americanos que isso seria um erro, que a questão da oferta não está em discussão, que qualquer nova medida comercial resultaria em uma resposta calibrada, mas enérgica, por parte do Canadá, e que é hora de renegociar profundamente nossa parceria econômica e de segurança. Como o presidente Trump e eu concordamos na semana passada, ele e o primeiro-ministro do Canadá se reunirão imediatamente após a eleição para encontrar áreas de consenso e acordo em uma nova parceria econômica e de segurança. Eu disse ao presidente que estarei trabalhando arduamente no próximo mês para ganhar o direito de representar o Canadá nessas discussões e conseguir o melhor acordo para o Canadá, sob a nova abordagem dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Canadá deve procurar expandir nosso comércio em outros lugares, construir nossa economia e proteger nossa soberania. O Canadá está pronto para assumir um papel de liderança na construção de uma coalizão de países com ideias semelhantes, que compartilham nossos valores. Acreditamos na cooperação internacional. Acreditamos na troca livre e aberta de bens, serviço e ideias.
E se os Estados Unidos não quiserem mais liderar, o Canadá liderará. O Canadá está fortalecendo nossas relações comerciais com parceiros confiáveis. No início desta semana, falei com a presidente mexicana, Madame Sheinbaum. Acabei de discutir hoje com o chanceler alemão, Olaf Scholz. Tive muitas conversas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E logo, na minha primeira semana no cargo, encontrei-me com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron. Todos nós somos contrários à abordagem do governo americano. E todos somos a favor de trocas comerciais livres e justas. Meu governo entende que os canadenses prejudicados pelas tarifas injustificadas precisarão do nosso apoio. E para nossos trabalhadores que produzem madeira sustentável e de alta qualidade em Smithers, Prince George e Eusdale, para nossos trabalhadores que extraem petróleo e gás em torno de Fort McMurray e no nordeste da Colômbia Britânica. Aos trabalhadores nas usinas de alumínio de Saguenay, para nossos trabalhadores nas siderúrgicas em Hamilton, Southsea, Marie e Labialce, para nossos trabalhadores nas fábricas de montagem de automóveis em Windsor, Ingersoll e Oakville, para todos os nossos trabalhadores que possam estar preocupados com seu próximo pagamento e seu futuro. O governo federal fará tudo ao nosso alcance para proteger você e suas carreiras. Neste novo mundo, temos que cuidar de nós mesmos e por quê? Porque somos canadenses. Sempre cuidaremos uns dos outros. Na semana passada, anunciei várias medidas direcionadas para apoiar os trabalhadores e as empresas diretamente afetados pela guerra comercial do presidente Trump. Para os trabalhadores, eliminamos o prazo de uma semana para obter o seguro-desemprego. Garantimos que eles não precisem esgotar sua indenização. Sua indenização, antes de receber o seguro-desemprego e facilitamos o acesso ao seguro-desemprego. Como eu disse e repeti, meu governo vai usar cada dólar proveniente de nossas tarifas para apoiar os trabalhadores canadenses, enquanto essa guerra comercial durar. Também vamos apoiar as empresas canadenses. Adiamos os pagamentos do imposto de renda, bem como os pagamentos do GST e do HST para as empresas. Implementamos novas medidas para fornecer liquidez a elas, uma ajuda financeira significativa que vai ajudar nossas empresas a enfrentar esta tempestade. E aumentamos o financiamento das agências de desenvolvimento regional. Combater as tarifas dos Estados Unidos e proteger nossos trabalhadores são nossas prioridades mais imediatas, mas não são suficientes. Nossa tarefa como nação nas próximas semanas, meses e anos é pensar maior e agir de forma mais grandiosa. Podemos encontrar força uns nos outros, agora. Nos canadenses que estão apoiando negócios locais, canadenses que estão comprando produtos canadenses, canadenses que estão mudando seus planos de viagem e canadenses que estão ajudando uns aos outros como vizinhos. Somos poderosos quando agimos juntos. Desde oferecer refúgio a passageiros retidos em Gander até combater incêndios florestais na Califórnia, os canadenses fizeram coisas extraordinárias pelos americanos, quando eles mais precisaram. Agora, mais do que nunca, precisamos fazer coisas extraordinárias por nós mesmos. Precisaremos fazer coisas anteriormente consideradas impossíveis, em velocidades que não vemos há gerações. Derrubar barreiras internas de comércio para que possamos ter uma economia canadense única e não 13.
Tornar o Canadá mais produtivo e competitivo. Construir coisas neste país novamente. Milhões de casas a mais. Construir energia limpa e convencional. Construir mais transporte público, mais minas, mais linhas de montagem. Construir novos corredores de comércio com parceiros confiáveis. Construir um Canadá que funcione para todos. Um Canadá que todos possam pagar. Um Canadá digno de seu povo. Na semana passada, conheci uma professora da escola pública Glenn Williams em Georgetown, Ontário, e ela me contou sobre uma avaliação de rotina, ou melhor, uma tarefa de rotina que ela deu para seus alunos de 9 e 10 anos. E as crianças foram convidadas a descrever seus sonhos para o Canadá. Então, algumas crianças escreveram sobre um país livre de pobreza. Outras sonharam com ar e água limpos ou um lugar onde todos desfrutassem de direitos iguais, dignidade e respeito. Esses são os desejos que todos nós temos para nós mesmos e uns para os outros. Mas muitos também escreveram sobre tarifa e ameaças à nossa soberania. Palavras que eu não conhecia naquela idade. E vou citar uma que é representativa. Eu sonho com um Canadá seguro, gentil e limpo. Um Canadá que não seja os Estados Unidos. Nossas crianças deveriam poder sonhar com um futuro positivo. Não se preocupar com uma crise econômica. Os canadenses estão preocupados. E isso é normal quando há grandes mudanças. Não fomos nós que mudamos. Continuamos os mesmos, confiáveis, orgulhosos e fortes. Vivemos em um novo mundo. E isso traz novos desafios. Dado o possível dano ao seu próprio povo, a administração americana deve eventualmente mudar de rumo, mas não quero dar falsas esperanças. O presidente acredita que o que está fazendo é o melhor para a economia americana. Ele acredita que é o melhor para os trabalhadores americanos. E embora sua política vá prejudicar as famílias americanas, até que essa dor se torne impossível de ignorar, não acredito que eles mudarão de direção. Portanto, o caminho até esse ponto pode realmente ser longo. E será difícil para os canadenses, assim como será para outros parceiros dos Estados Unidos. Isso exigirá que façamos escolhas difíceis. Exigirá sacrifícios. Não tenho dúvidas de que estaremos à altura do desafio, porque é isso que somos como canadenses. Fizemos coisas difíceis, aparentemente impossíveis, ao longo de nossa história. Conquistamos o inconquistável em Vinhe na praia de Juno. Construímos um país que une línguas, cultura e crenças diferentes e, ao fazê-lo, nos tornamos mais fortes. Criamos o sistema público de saúde. Confrontamos nosso próprio passado com os povos indígenas. Atendemos ao chamado para derrotar o fascismo. Sabemos que nem sempre somos perfeitos, mas sempre nos esforçamos para ser bons. Não fazemos as coisas porque são fáceis, mas porque são corretas. Nós nos levantaremos para enfrentar este desafio e sairemos mais fortes. Então, para as crianças da escola pública Glenn Williams, não se preocupem com o seu espírito, com o de seus pais, seus amigos e pessoas como eles em todo este grande país, todos torcendo pelo Canadá, construiremos um Canadá ainda melhor para o seu futuro, porque é isso que somos. Nós somos o Canadá, Canadá forte, ou Canadá cai. Muito obrigado, merci,
Ficarei feliz em responder às suas perguntas. Bonjour a todos. Agora começaremos com a coletiva de imprensa. Teremos 15 minutos para perguntas, uma pergunta, um acompanhamento. Temos 15 minutos, uma pergunta. E, Lourenço? Ligar. Bom dia, Monsieur Carney. Laurence Martin, da Rádio Canadá. Não houve recuo. Você disse, né? Não houve recuo do Sr. Trump sobre as tarifas já anunciadas para o Canadá, como no setor automotivo. Isso significa que sua ligação com o Sr. Trump na semana passada, afinal, não foi tão produtiva assim? Eu acho que você está certo. E como eu acabei de escrever, não há recuo das tarifas contra FAN em relação ao fentanil, ao aço, ao alumínio e então o setor automotivo. A ligação com o senhor presidente, nós fizemos progressos. Podemos ver isso com o resultado. Em relação às tarifas recíprocas, tivemos o melhor acordo de uma série de maus acordos. Essa é a verdade que é neste caso. Primeira coisa. Em segundo lugar, nós concordamos, o senhor presidente e eu concordamos que, no início de maio, haverá o começo das discussões globais no que diz respeito à parceria econômica e de segurança entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, novamente, isso é progresso. Por que não? Podemos fazer progresso com cada iniciativa, cada questão. É preciso ter uma discussão global entre os dois países soberanos. Você está absolutamente certo. As tarifas principais em relação ao fentanil, automóveis, aço e alumínio permanecem em vigor em relação a uma enorme série de medidas comerciais que foram anunciadas ontem. Temo o melhor acordo de uma série de acordos difíceis, acordos ruins em muitos aspectos. Isso é progresso. Isso é reconhecer a parceria. Além disso, o que também foi progresso na ligação que o presidente e eu tivemos na semana passada, é este acordo de que nos sentaremos, o futuro primeiro-ministro e ele como presidente se sentarão e começarão as negociações sobre a parceria econômica e de segurança geral com o Canadá. E isso é importante, na minha opinião, porque não faremos progresso em itens individuais. Só podemos fazer progresso como um todo em um relacionamento que está sendo redefinido. E claro, como eu disse em meus comentários, e como eu disse ao presidente, e como eu disse na época, estou trabalhando duro para ganhar o direito, melhor dizendo, para ganhar o direito de representar o Canadá nessas negociações. E em seguida, você está pensando em impor uma resposta coordenada com outros países contra os Estados Unidos? Neste momento, não. Em resumo, não. Estamos tendo discussões. Tenho várias discussões com outros chefes de Estado, chefes de governo. Eu, na Europa, no México e em outras partes do mundo. Mas são discussões positivas. Como podemos aumentar as relações comerciais entre nosso país ou nossas jurisdições? Não é o fim ter uma resposta, negativa ou coordenada, em relação aos Estados Unidos. Ok? Obrigado. Bom dia, Emily Bergeron, da imprensa canadense. Seu antecessor, Justin Trudeau, havia convidado os outros líderes de partido para reuniões conjuntas para mostrar que o Canadá está unido, que há uma frente unida diante do Sr. Trump. Porque se você coloca a sua campanha eleitoral em pausa e está em seu papel de primeiro-ministro e diz que é uma questão apartidária, então, por que você não faz como o Sr. Trudeau e convida os outros líderes de partido, seja para uma reunião ou uma chamada? Os outros líderes do partido estão informados da nossa resposta. Eu tenho, em relação à coordenação canadense, eu tenho várias discussões com todos os primeiros ministros das províncias e
territórios em grupo e eu, de forma bilateral, discussões com líderes de sindicatos, de líderes, de dirigentes indígenas, CIOR, tudo isso. Há muitas consultas, coordenação, e nós temos uma equipe canadense, em relação aos Estados Unidos. E se eu posso dizer, a reunião de hoje dos primeiros ministros foi fantástica. Em um sentido, porque estamos todos alinhados. Todos alinhados. Ok. Ok, isso não respondeu realmente à minha pergunta, mas vou mudar de assunto, a gestão da oferta. Perdão. Você disse, que quer proteger a gestão da oferta, mas você se compromete, se for eleito primeiro-ministro, o próximo governo, a apresentar um projeto de lei como havia na Câmara dos Comuns e no Senado para realmente inscrever em uma lei que a gestão da oferta é uma linha vermelha? Isso não pode fazer parte de uma negociação comercial, já que o governo anterior, o governo atual, havia votado a favor de tal projeto de lei. Então, você se compromete a reapresentar? Ok. Começamos com o fato de que é um novo governo. Há mudanças, novo primeiro-ministro, novo governo. E no que diz respeito às negociações com os Estados Unidos, assim que no dia 1º de janeiro ao 8 de janeiro, de fato, quando comecei minha campanha para liderança liberal, eu disse claramente a língua francesa e a cultura nunca estarão em negociação. Isso é uma linha vermelha, uma linha clara. E nós não, por exemplo, não discutimos o senhor presidente e eu durante o nosso período. Ok? Bom dia, Tanda Inice Charles, Toronto Star. Você poderia, por favor, expandir e ser específico sobre o que você quer dizer com um acordo econômico e de segurança. Isso é, o novo CUSMA ou é algum outro acordo que negocia, norado algum outro acordo de segurança mais amplo? Então, do nosso ponto de vista, se eu puder, que houve tantos, eu diria, do nosso ponto de vista, deste governo, do meu ponto de vista pessoal, também do ponto de vista dos trabalhadores, empresas, investidores, canadenses, houve tantas violações flagrantes do CUSMA. Eles deveriam ser, vou te dar um exemplo, um de muitos exemplos, mas, para aço e alumínio, há uma carta lateral explícita no CUSMA, que diz que é necessário haver consultas de 60 dias para quaisquer mudanças. Isso, obviamente, não foi o caso. Há muitos outros exemplos disso. Houve tantas dessas violações que há uma necessidade de ter uma renegociação e uma reafirmação de quais elementos da relação comercial, da relação de comércio permanecem. Agora, eles podem mudar, ou dados os objetivos dos Estados Unidos, eles podem mudar, dado o fato. Acho que eles vão mudar do nosso ponto de vista também, em termos do que precisamos fazer de melhor para o Canadá, considerando a nova posição dos Estados Unidos em tantas coisas. Também é sensato, na minha opinião, que também discutamos parcerias em defesa e segurança. Temos uma parceria de defesa e segurança de longa data. Parte dessa parceria é para a segurança, mas também é uma relação comercial. E queremos garantir que essa relação comercial funcione para o Canadá. Observe que 80%, 80 centavos de cada dólar que gastamos em equipamentos militares no sentido mais amplo, vai para os Estados Unidos. Na atual postura da relação, isso não faz sentido. Então queremos sentar e colocar tudo na mesa e ter essa discussão, tudo na mesa dentro do assunto comercial. Sujeito a minha resposta anterior à última pergunta. Então, entendo que não seja tudo agrupado em um único acordo, acordos separados, mas na futura negociação. Então, quero entender o que você acha da tarifa recíproca de 12% do presidente Trump, que é algo que ele mantém sobre o Canadá, mesmo se ele suspender as tarifas de fronteira, que você chama de injustificadas.
Então, acho que há várias coisas. Se eu puder, e é difícil prever todos os elementos disso, mas há certos setores na economia norte-americana, na economia Canadá e Estados Unidos, que fundamentalmente dependem da integração nesses setores. Não há exemplo melhor disso do que no setor automotivo, ou onde literalmente foi construído ao longo de toda a minha vida. Que a ameaça competitiva na América do Norte vem da Ásia. Não. Dentro da América do Norte. E se tornará nosso julgamento. E o julgamento, eu diria, de praticamente todos que trabalham na indústria automotiva. Praticamente todos, não todos. Aparentemente não o AW, mas acho que eles vão descobrir que isso vai prejudicar a indústria automotiva dos Estados Unidos, assim como a indústria automotiva canadense. E isso vai prejudicar a indústria em relação à concorrência da Ásia. Então, quando houver essa discussão, parte da discussão será como nós vamos reunir novamente os elementos dessa integração e se isso não acontecer, como vamos agir no Canadá. E nós vamos fazer isso, elementos disso de qualquer forma, se o meu governo for o eleito. Que é construir uma verdadeira estratégia feita no Canadá que nos torne muito mais resilientes com os Estados Unidos. Então, Tanda, eu não posso antecipar todas essas discussões, mas o que eu sei é que tentar ter uma discussão dada a escala de ambição dos Estados Unidos, dadas todas as medidas que eles tomaram, não apenas contra o Canadá, mas contra o mundo todo. Nós não vamos progredir se tentarmos focar em apenas uma questão. Precisamos redefinir o relacionamento geral. Precisamos estabelecer os limites em torno disso, onde vamos trabalhar juntos, restabelecer a confiança antes de tudo para os trabalhadores canadenses e suas famílias, para que eles saibam onde estão suas carreiras, onde estão seus empregos. Então, de forma mais ampla, para os investidores nos negócios. Bom dia, primeiro-ministro. Em PPC Notícias Globais. Você está planejando ter outra ligação com o presidente Donald Trump para discutir essas tarifas? Quando? Se for apropriado, nós faremos. Concordamos que, quando falamos pela última vez, que iríamos conversar conforme necessário nas próximas semanas. Então, isso pode acontecer. Não há uma ligação agendada aí. Como eu disse, vou apenas reiterar quando falamos. Eu avisei o presidente que nós retaliaríamos contra as tarifas automotivas. Nós íamos esperar para ver o que aconteceria com essas tarifas recíprocas, que foram anunciadas ontem. Tomamos uma resposta muito focada, calibrada, uma resposta equilibrada que cria incentivos para as montadoras. Então, conforme apropriado, nós falaremos. Estou muito consciente, estamos muito conscientes de que há medidas adicionais, provavelmente virão em outros setores, incluindo produtos florestais, farmacêuticos e outros. Você disse anteriormente que o relacionamento que o Canadá tinha com os Estados Unidos agora acabou. Os Estados Unidos ainda são nossos aliados? Os Estados Unidos são totalmente nossos aliados. É nosso aliado em parcerias de segurança e defesa. É nosso aliado de segurança mais importante. Por exemplo, ainda mesmo com essas tarifas, o maior parceiro comercial. O ponto que fiz na semana passada, o ponto que fiz novamente hoje, é que parte do que nosso relacionamento foi baseado, no entanto, foi um grau de integração entre nossas economias, nosso comércio se tornando cada vez mais próximo. Isso acabou. Quero dizer, vimos que isso estava terminando há algum tempo. Agora é enfático. Acho que o mundo está aprendendo que isso acabou. Isso cria desafios reais para nós. Não estamos adoçando a situação. Estamos absolutamente claros sobre isso. No entanto, isso também cria uma enorme oportunidade para um país como o Canadá, que tem praticamente tudo o que o mundo quer. Tem muitas coisas que os Estados Unidos querem, e eles vão descobrir o quanto querem isso, com essas tarifas. Então, temos praticamente tudo o que o mundo quer. E quando falo com líderes na Europa, quando falo com o presidente mexicano, eles querem trabalhar conosco, eles querem cooperar conosco.
E vou dizer mais uma coisa, se me permite, e então encerrar o que é uma das coisas, e volto ao time Canadá, o Premier Smith, Premier Moy, o senhor primeiro-ministro Legault. Todos esses premiers, no curto prazo, ou acabaram de embarcar em grandes iniciativas comerciais para a Europa em alguns casos, ou estão prestes a ir em missões comerciais na Ásia. Essa é a abordagem do time Canadá. Essa é a abordagem coordenada que precisamos. E acho que os canadenses, novamente, sem adoçar os desafios, podem ficar muito encorajados com um senso de propósito e ação em diferentes níveis. Para avançar. Fim. Vamos falar mais sobre o aliado De os aliados ou Estados Unidos aliados. os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos ainda são um aliado. Do Canadá. Os Estados Unidos. É nosso aliado. O mais importante no que diz respeito a questões de segurança e defesa, por exemplo. Mas o mundo está mudando. Ok. Ashley, por favor. Você começou. Ashley Burke, CBC News, bom dia. Você falou sobre isso, o antigo relacionamento quando se acaba feita a cooperação militar e de segurança estar acabado. Então, o que exatamente você está imaginando? E o que isso significa para o Honorado? Bem, antes de tudo, o que eu enfatizei foi a relação comercial, a relação de comércio e a direção dessa relação. Foi apenas há alguns meses que muitos responderam às tarifas iniciais dos Estados Unidos e discussões sobre tarifas dizendo, isso não fui eu, para ser claro, mas alguns canadenses proeminentes disseram, bem, deveríamos ter uma união aduaneira com os Estados Unidos. Deveríamos nos aproximar dos Estados Unidos. É claro que essa estratégia, em riscos tremendos, seria equivocada na minha opinião, e equivocada e criaria um risco tremendo. Pode haver certos setores onde isso seja o caso, mas como uma abordagem geral, essa visão, esse relacionamento acabou. Como acabei de dizer, o nosso relacionamento militar e de segurança com os Estados Unidos ainda é o mais importante, sem dúvida. Então, eu não declarei o fim disso. E não estou declarando o fim disso. O que eu enfatizei e meu governo tomou medida é na diversificação e reforço de outros aspectos da nossa parceria de segurança. Então, nós assinamos um importante acordo de defesa com a Austrália sobre o Radar Over the Horizon. Minhas viagens para Paris e Londres foram, em parte, para aprofundar nossas parcerias de segurança com esses países. Estamos buscando diversificação em termos de aquisição marítima e outros aspectos de aquisição. Estamos revisando os caças F-35 para garantir que essa seja a abordagem correta para o país no futuro, dadas as outras considerações. Última pergunta. Sim. Você falou sobre quão longo e difícil o caminho pode ser para canadenses, se Sr. Trump mantiver essas tarifas. Longo e difícil e o Canadá está caminhando para uma exceção? Bem, veja, acho que começa com quais são as implicações dessas tarifas, as tarifas de ontem, que afetam toda a economia, praticamente todas as economias do mundo, o que significam para a economia global e a economia dos Estados Unidos. E a economia dos Estados Unidos, que está desacelerando, a economia dos Estados Unidos onde a inflação está começando a aumentar, onde as condições financeiras vão começar a se apertar, e uma economia dos Estados Unidos que, bem, a possibilidade de cair em recessão por si só. Então começa em geralmente é o caso que quando os Estados Unidos têm uma exceção, é muito difícil para o Canadá evitar algo semelhante. Houve exceções a isso. Foi a crise financeira de 2008 a 2009, quando eu era governador. Evitamos uma exceção. Precisamos agir agora para oferecer suporte a curto prazo e reimaginar nossa economia para o médio prazo. E eu não vou passar pela lista de coisas. Você pessoalmente já teve que ouvi-la algumas vezes, mas é sobre essa única economia canadense e é sobre construir tudo, desde casas até nova infraestrutura de energia, novos portos, e infraestrutura de comércio. Ao fazer isso de uma maneira que seja o mais coordenada, impactante e imediata possível,
Criamos uma possibilidade real, de fato, uma probabilidade. Não é apenas certo para o médio prazo, mas é certo para o curto prazo. E isso, de muitas maneiras, é o que está em jogo agora. Sim, temos que responder aos Estados Unidos, e estamos respondendo de forma adequada. Sim, absolutamente em primeiro lugar, proteger nossos trabalhadores. Mas precisamos fazer muito mais do que isso, que é construir esta economia. E ao fazer isso, podemos evitar a desaceleração, o que está por vir. Bem, podemos fazer melhor do que os Estados Unidos. Esse é ponto, podemos fazer melhor que Estados Unidos. Exatamente onde isso vai parar depende de quanto dano eles causam à sua economia. Obrigado a todos. O aspecto de Francis Daniel se adapta a isso. No que diz respeito à taxa de crescimento global, o que é certo é que os Estados Unidos, as tarifas, irão pelo menos desacelerar a economia global, incluindo, e especialmente, a economia dos Estados Unidos. Economia. E, neste momento, a economia dos Estados Unidos está desacelerando e a inflação nos Estados Unidos está aumentando. Então é uma combinação muito difícil para eles. E até logo. Antes de ter grandes tarifas. Nessas circunstâncias, ele vive. Os jovens lutaram, não nos rendemos, não é o Canadá econômico que pode. Nós evitamos isso em 2008, quando eu era governador do Banco do Canadá. E nós podemos. Podemos reduzir o impacto negativo a economia americana desse Canadá com força. Com força. Economia. Hoje, Lee encontrou Deyer na economia. Para o Aiduque. Obrigado, pessoal. Sim. Desculpe. Nós terminamos. Desculpe, obrigado. Certo? Obrigado.